Boa noite, igreja, mais uma vez. Acho que nessa hora é a parte que eu mais tremo. Porque a gente sabe que quando se trata da palavra de Deus, ministrar para o povo de Deus, seja dança, teatro, até mesmo a palavra, é uma responsabilidade muito grande. Porque cada pessoa que sobe aqui está lidando com almas eternas. Vocês são eternos. Nós somos eternos. E tudo que a gente faz no altar do Senhor tem um peso na vida das pessoas. Como tem nas nossas vidas. E nessa noite eu costumo falar que eu não prego, que eu não sei mesmo. Eu converso. A gente vai bater um papo aqui legal sobre umas coisas que Deus tem falado comigo e eu tenho compartilhado com o pessoal da companhia, com alguns jovens que eu acompanho, com alguns pré-adolescentes e adolescentes também, que eu tenho esse trabalho de aconselhamento. E que nessa noite Deus possa conversar conosco. Primeiro, boa noite. Meu nome é Natália, são exatamente 9h19. Vou ser bem rápida. Você deve estar pensando, por que você está falando isso? Eu quero despertar o seu raciocínio lógico. Porque eu tenho percebido que muitos cristãos têm entrado nas igrejas como se estivesse entrando no reino encantado de Deus. A gente entra... cheguei em Nárnia. E ouve... Tem o momento do louvor, tem o momento do ofertório, tem o momento da palavra. E continuamos com a nossa mente suspensa, como se estivesse vivendo num conto de fadas. E eu sou uma pessoa muito racional. Dificilmente alguém vai ver eu tomar uma atitude sem pensar. E não é diferente quando se trata do Evangelho. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Em Romanos 12 diz: no mais, irmãos, oferecei os vossos corpos como culto racional ao Senhor, em sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional. O que quer dizer essa palavra racional? É um culto com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou num frenesi que eu não quis. Eu sou simplesmente levado a um nível emocional que me tira de mim. Não estou aqui questionando o seu momento de adoração, querido. Porque aí você tem que ser espontâneo mesmo. Você tem que se entregar mesmo para o Senhor da forma que você achar melhor. Mas quando nós vamos ouvir a palavra, a gente precisa entender o que a gente está ouvindo. A gente precisa, como eu posso dizer, absorver aquilo de uma maneira verídica, uma maneira consistente. Porque se a gente só ouvir, eu só ouvi, isso não se torna verdade na minha vida. Isso não se torna prática na minha vida. E o Evangelho é uma prática de vida. Por mais que nós temos visto hoje muitas pessoas levando o Evangelho apenas como uma filosofia. Eu me sinto bem sendo evangélico. Você vai na igreja? De vez em quando. Ou você vai na igreja? Eu vou na igreja. Mas é só uma filosofia de vida. Não é algo consistente na minha vida. Não é algo que eu sou. Não é universal. Mas eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu entendo que eu sou filho de Deus. Eu entendo de onde Deus me tirou. Eu entendo para onde Ele quer me levar. E eu reajo em prol disso. Eu vivo a minha vida em prol do reino de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. O Ulisses estava zoando minha Bíblia, gente. Olha o tamanho da minha Bíblia. Isso aqui é a paixão da minha vida. Eu tenho um monte de Bíblia, mas essa aqui que está sempre comigo. Eu coloco ela no bolso, dentro da bolsa. Todo lugar que vocês me verem, vocês vão me ver. Aí ele fica falando, você anda com esse canivetinho?
Está escrito a mesma coisa que está na dele. Primeira Timóteo, capítulo 1. Do 3 em diante. Primeira Timóteo, capítulo 1, que diz assim: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensine outra doutrina, nem se detém a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. 5. Agora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma mente consciente, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, ó Deus, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor. Leve cativo ao Teu trono, Senhor, todo o nosso entendimento, Senhor. Pai, e se houver algo que tente impedir, Senhor, que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode sentar, pode se sentar. Se tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, que são essas passagens que dizem boa consciência, uma consciência sã, um coração puro, mãos limpas, porque quando Jesus, como eu falei aqui no teatro, eu vim de uma realidade, eu não nasci no Evangelho, quem dera, mas eu nasci lá no mundo, passei por um monte de coisas. Eu até compartilhei há um tempão atrás no Instagram, que quando eu olho para trás, eu vejo duas coisas: as trevas onde eu estava, a escuridão, a prostituição gratuita. Eu digo prostituição gratuita porque uma pessoa que vai para o baile, fica com um monte de gente, está se prostituindo de graça. E essa era a minha vida. E a segunda coisa que eu vejo é Deus me guardando em momentos específicos da minha vida. Eu fiz coisas que talvez, nunca me envolvi com drogas, nada disso, mas eu fiz coisas, me envolvi com pessoas que era para mim estar morta, gente. E eu vejo a boa mão do Senhor me guardando, me tirando de lá e me colocando aqui. E todos os dias eu falo: Senhor, como o Senhor teve coragem de salvar alguém como eu? Como? Porque eu só acredito no que eu vejo. A maioria das pessoas que vinham falar comigo sobre Jesus, eu falava: eu não vejo fé. Eu só acredito no que eu vejo. E era assim, gente. Eu sempre fui muito firme nas minhas opiniões. E eu falei: eu só acredito no que eu vejo. Um dia eu fui convidado para ir numa festa de 15 anos. De uma menina de uma academia de dança, onde a minha professora se formou, e a gente foi nessa festa de 15 anos, e a mãe daquela menina deu testemunho dela, e eles eram evangélicos. Naquele dia, eu falei assim: que doideira, porque a menina falava assim: mãe, eu quero ir pro baile. Aí a mãe evangélica falava assim: você pode ir, você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova, ora e você está livre para ir. A garota entrava no quarto, orava, saía e falava: mãe, eu não vou mais. Gente, imagine, passou,
Eu devia ter uns 14 anos. Com 15 anos, entrou uma menina na escola. Gente, ela é a garota mais zoada da escola. O saco de pancada da escola inteira era ela. Mas ela era cristã. Gente, ela não respondia nada. Eu ficava olhando, garota, tu é doida. Tá todo mundo falando de tu. E tu não fala nada. Aí eu falava, azar deles. Gente, ela não falava nada. Ela não falava uma vírgula. E ali Deus foi trabalhar na minha vida. Um dia eu fui convidado para ir numa igreja. E eu cheguei na igreja, sentei. E sabe que é uma pessoa pegar o microfone e falar o que você está vivendo? O que você faz? O que você pensa? O que você falou? Contra fatos não há argumento. E eu não tive para onde correr. E glória a Deus que eu não corri. Amém? Mas vamos voltar para cá para a mensagem. Existe múltiplas inteligências. Eu vou falar a respeito de algumas, mas eu só vou me ater a uma. Talvez você vai falar, múltiplas inteligências? Que loucura é essa? Existe a inteligência lógico-matemática. São pessoas que têm habilidades não só de resolver problemas matemáticos, mas de resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, tem uma história que um caminhão foi passar por debaixo de um viaduto. O caminhão era essas carretas enormes. E quando ele passou, ele engasgou. Aí chama a defesa civil, bombeiro, polícia, a super nani, chama todo mundo. E ninguém sabia como ele ia detonar o viaduto em cima dele. E tinha um menininho no local, e o menininho chamando o moço do caminhão. Moço. Aí eu, calma aí, garoto, tá vendo o problema aqui? Aí tá, moço. Calma aí, tá, o que você quer? E o garotinho falou para ele assim, esvazeia o pneu. Se o senhor esvaziar o pneu, o caminhão vai arriar e o senhor vai passar. Essa criança tem esse raciocínio lógico, matemático. Essas pessoas conseguem resolver problemas com a lógica. Essa inteligência lógico-matemática desenvolvida são os cientistas, são os matemáticos, são essas pessoas aí muito cucas. Tem também a inteligência linguística. Caracteriza-se pelo domínio e o gosto especial pelos idiomas, pelas palavras e elas exploram isso. Todos esses poetas, essas pessoas que escrevem esses textos maravilhosos, essas pessoas desenvolvem essa inteligência, eles têm essa inteligência linguística. Isso vem desde criança. Se você pegar uma criança de 5 anos no colegial, que consegue contar uma história com início, meio e fim, a maioria das crianças não consegue. Tá? Ela conta, porque o barquinho estava lá no mar da Galileia, aí Jesus falou, aí depois eles pegaram peixe, comeram, aí eles chamou o outro para ajudar. A maioria das crianças conta história assim, mas tem crianças que conseguem contar a história com o início da história, o meio e o fim. Essa criança tem essa inteligência linguística. Tem a inteligência musical, que eu não preciso falar muito, a Uziele já fez tudo aqui. E a sua banda, né? Que é a habilidade de compor, criar e executar padrões musicais. Tem pessoas que têm essa capacidade, gente. Tem o Wallace, o menino que dança com a gente, ele não fez, ele tem um pouco dessa inteligência musical, porque ele não fez curso, ele consegue tocar teclado, violão, sei lá, dá o jeito dele, mas ele consegue, né? Tem a inteligência espacial, expressada pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar e modificar percepções e recriar. Por exemplo, isso é característica dos arquitetos, engenheiros. Você já viu o que o pessoal faz casa no penhasco? Túnel embaixo do mar. Esse camarada que tem essa inteligência espacial, ele chega e fala assim,
Já sei o que eu vou fazer. Ó, passa um túnel aqui, faz isso, faz aquilo, parede sem coluna, teto sem nada no meio, gigante. Essas pessoas têm essa inteligência espacial. Tem também a inteligência corporal sinestésica. Traduz-se na maior capacidade de controlar e orquestrar movimentos corpóreos. Movimento do corpo. Dançarinos. Um exemplo muito latente que a gente tem no Brasil dessa inteligência corporal sinestésica é os jogadores de futebol. Para muitas pessoas, o que o Neymar faz é loucura. O que o Ronaldinho Gaúcho também fazia, aquelas coisas. Muitas pessoas, gente, como esse cara faz isso? Talvez na escola o Neymar não foi um aluno. Não. Mas ele tem essa inteligência corpórea sinestésica. Ele consegue traduzir o que está na mente dele em movimentos. O cara tá rico. Fazer o quê? Vou pular essa aqui. Tem também a inteligência interpessoal, expressada pela habilidade de entender e movimentos, ações, desejos dos outros. Essa inteligência interpessoal, geralmente são pessoas que conseguem. Você senta com a pessoa, você fala meia dúzia de palavras, a pessoa já sabe tudo que você está falando, tudo que você está pensando, o que você está sentindo, todos os seus sentimentos. Pessoas assim são psicólogos, analistas, psicanalistas, porque ela consegue entender o outro. Tem os naturalistas, que essa inteligência naturalista traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar objetos, fenômenos da natureza. Você já viu que tem pessoas que protegem mais o cachorro do que o vizinho que sofreu um acidente? Eu conheço pessoas assim, gente. Mas coitado do cachorro. Cara, acabou de ter um acidente de moto ali, mas o cachorro. Não sou assim, gente. Mas eu conheço muita gente assim. Vamos abraçar a árvore. Ali, temos uma ali. São os ambientalistas, essas pessoas que protegem a natureza. Todas essas inteligências, gente, são muito essencial para o bom desenvolvimento do mundo e nosso como pessoa. Porque cada um tem um tipo de inteligência. Talvez a inteligência que eu tenho não é a inteligência que outras pessoas têm. Por exemplo, a minha inteligência é mais corpóreo-sinestésica. Eu consigo traduzir em movimentos o que eu penso. Pessoas que têm essa inteligência são muito criativas, né? E a inteligência que eu quero abordar hoje, gente, uma pessoa pode ter várias inteligências misturadas, que eu acho que é um pouco do meu caso, que eu sou meio perturbada da cabeça. Mas tudo bem. Essa inteligência aqui, intrapessoal. Essa inteligência expressa a capacidade de conhecer, de se conhecer. É a mais rara inteligência sob domínio do ser humano, pois está ligada à capacidade de neutralizar os vícios, entendimentos de crenças, limites, preocupações, estilo de vida profissional, autocontrole, domínio dos causadores de estresse, entre outros diversos comandos de vida que permite a pessoa identificar hábitos dela mesma. A pessoa que tem essa inteligência intrapessoal, ela consegue identificar quem ela é. Eu também tenho um pouco disso aqui. Essas pessoas param do nada, tá uma festa lá, todo mundo, a pessoa tá parado. Pessoal, você tá bem? Só tô bem. Tá tudo bem. Mas aquela pessoa está refletindo nas suas crises, como eu digo, nas suas doideiras pessoais. Mas ela está bem.
E quando se trata do reino de Deus, nós precisamos de desenvolver essa inteligência intrapessoal. Por quê? Para que possamos ter uma consciência boa diante do Senhor. Uma pessoa que se conhece, uma pessoa que tem a coragem de se olhar e falar: cara, eu sou muito ruim. Eu sou muito mal. Eu sou fofoqueira pra caramba. Eu só me junto para falar mal do cara. Cara, Senhor, me ajuda que eu não estou me aguentando. Ou então não, caraca, poxa, eu fiz aquilo legal. Pô, mas eu posso melhorar. A pessoa se conhece. Então, voltando aqui para Timóteo, o texto que eu ressaltei aqui, no versículo 5 diz: ora, o fim do mandamento é caridade, de um coração puro, de uma boa consciência. Eu costumo dizer para as pessoas que eu aconselho, geralmente pré-adolescente e adolescente, eles se fingem muito. Até nós adultos, até nós jovens, a gente finge muito que a gente não sabe das coisas. Então, eu falo para ele assim: você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você fala isso para alguém, olha, você sabe o que é certo e o que é errado. A pessoa fala assim. A pessoa faz assim mesmo. Porque a pessoa sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas eu conheci uma adolescente que ela se enganava. Ela preferia não saber do que é o certo, ela era cristã, para depois Deus não julgar ela pelo que ela não sabe. Olha só. Eu falei: você está se enganando porque Deus sabe que você sabe, você finge que não sabe. Ela: não, mas Deus não vai poder me cobrar. Vai sim, porque você sabe que sabe. Não tem para onde correr. Ela achava, olha só, ela achava que se ela fingisse que não soubesse, Deus não ia julgar ela. No dia do fim ela ia passar batida. Ah, não, tudo bem, eu sei que você não sabia. Olha. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Muitas das vezes a gente finge que não sabe de muitas coisas para dar vazão à nossa vontade. Para fazer aquilo que a gente quer fazer. E quando se trata do reino de Deus, isso não é legal. A gente está vendo uma geração muito má, muito perversa. Os jovens e os adolescentes, eles não têm amor próprio. Eu trabalho numa escola do Jardim 3 ao 5º ano e eles não se amam. Se uma pessoa não se ama, ela não ama ninguém, não respeita ninguém. Obrigado, querido. E é essa geração que a gente tem crescido. Uma coisa que eu tenho percebido também, que a culpa disso tudo não é da criança 100%. Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu aprendi que mais velho do que eu é senhor e senhora. E se eu falar: a senhora... Não, senhora está no céu. Senhor está no céu. Esse respeito se perdeu. Literalmente. Quando eu era criança, eu chamava um adolescente, um jovem de senhor e senhora. Hoje em dia, se você chamar um adulto, uma senhora mesmo, de senhora, tá me chamando de velha. E não é, gente, é só respeito. Só respeito. O Igor, ele me chama de senhora. Ele fica: senhora, tia Nath. É respeito. E eu fico feliz com isso. E eu não me chama de senhora, não. Eu sou uma senhora casada, de 27 anos. Querendo ou não, aceita. Quem dói menos. E a gente precisa, nós, como jovens, precisamos resgatar alguns valores. Todo mundo aqui é cristão, gente? Levanta a mão, todo mundo. Quem é? Todo mundo. Teve gente que não levantou. Não é não? Tu não é não? Não, ela tem tanta vergonha que ela tem vergonha de levantar a mão. Mas elas são também.
Então, os outros lá. Então, nós carregamos uma responsabilidade muito pesada. Porque o evangelho hoje em dia, além de estar se tornando uma utopia, uma filosofia de vida, algo que não é palpável, a gente tem visto o compartilhamento de mensagens heréticas, uma frenese nisso. Corrente de WhatsApp, passa para 10 pessoas que teu nome vai ficar verde. Gente, e a gente compartilha. A gente bota lá no grupo, nos grupos da família. A gente compartilha essas coisas, às vezes até sem ler. Mensagens de 1 quilômetro que ninguém lê, mas a gente compartilha. Ali o final, legal, compartilha. Nós temos a responsabilidade de começar a vetar essas coisas. Por quê? Muitos mais velhos na fé estão cansando. E eles não estão cansando por... vou abandonar. Não, eles estão cansando de tanto trabalhar. Tá chegando a nossa hora, como Moisés lá, estava lá com os braços abertos. E foi quem que segurou o braço dele? Aqueles dois lá. Segurou o braço dele para o povo ganhar a vitória. Esse aí. Lembrou? Tá chegando a nossa hora de pegar o bastão, gente. Tá chegando não, já chegou. Porque quando a gente tem a consciência de quem eu sou, quando eu adquiro essa consciência de quem eu sou, não importa onde eu esteja, eu sou. Uma coisa que eu falei para minhas crianças aqui num devocional que a gente teve aqui, foi a questão de ser exemplo para os fiéis. Eu vou chegar lá. Está em Timóteo 4,12. A gente vai chegar lá. Quando a gente está em qualquer ambiente, caraca, eu preciso de um clipe. Às vezes nem precisa. Mas você passa em qualquer lugar, na casa de alguém, na faculdade, no curso, seja onde, e você vê lá um lápis no chão. Eu dei esse exemplo para as crianças. Você está na escola, você vê lá o lápis no chão. Na hora, a nossa primeira reação é ir pegar o lápis. Porque alguém perdeu. Mas a gente não pensa assim, alguém perdeu e alguém vai voltar para procurar o lápis. E não vai achar porque eu levei. E eu até brinquei com ele, gente, deixa o lápis lá, ele vai ficar triste, jogado no chão, solitário. Mas deixa ele lá. Porque nós estamos cercados de pessoas que nos observam o tempo inteiro. A gente pode achar assim, ninguém me vê não. Eu passo batido aqui na minha rua, ninguém nem sabe que eu sou. O pessoal está bebendo no funk alto, ele nem me vê passar. Isso é uma mentira. Porque a gente está sendo observado. Nós estamos sendo observados. Eu passava na minha rua antes de aceitar Jesus, muda e calada. Eu falava para todo mundo. Se eu não falo com ninguém, já falam de mim. Se eu falar, vou falar mais ainda. Então eu não vou falar mesmo com ninguém. E minha mãe, você é muito isso. Você tem que cumprimentar as pessoas. Depois que eu aceitei Jesus, como é que eu vou evangelizar meu vizinho se eu não falo com ninguém? Aí o Senhor falou, começa a dar bom dia pelo menos, por favor. Deus mudou a minha vida, gente, literalmente. Eu era um chato pra caramba. Eu ainda sou um pouco chato, mas era mais. Então hoje em dia eu passo, falo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje em dia eu tenho mais liberdade. Hoje em dia eu realmente me sinto livre. Deixa eu falar o que quiser falar. Eles estão perdendo tempo falando de mim. Hoje eu tenho essa consciência. Né? Vamos correr aqui. Tá. Voltando para a fé. Tem muitas pessoas hoje que têm levado a fé, como eu já falei, de uma maneira bem natural. E eu ouço muitas pessoas dizerem assim, o mundo está entrando na igreja, estão dançando street dance dentro da igreja, estão fazendo teatro dentro da igreja, no altar do Senhor, profanando o altar de Deus. Quem sabe me dizer, me ajuda aqui, gente. O que é o mundo entrar na igreja?
Alguém tem uma ideia? Pode falar, ninguém. Alguém tem uma ideia do que seja o mundo entrar na igreja? Alguém tem um conceito? Quer falar? Pode falar. Não? Quer falar? Pode falar, me ajuda aqui, cara. Alguém quer falar alguma coisa? A igreja imitando as práticas do mundo. Mas alguém quer ainda mais? Um de cada vez, gente, calma. Vai. Mais ninguém? Amém. Muitas pessoas acham que o mundo entrar na igreja é exatamente isso que o Mateuzinho falou. É a igreja imitar as práticas do mundo. Eu vou fazer outra pergunta. Quem criou todas as coisas? O Arthur falou Deus. O que o diabo criou? Hã? Ele não criou nada. Ele só deturpou o que Deus fez. O mundo entrar na igreja, Deus falou, Deus não, o nosso pastor, ele deu uma explicação muito interessante que eu achei muito legal. Sabe quando que é o mundo entrar na igreja? É quando a igreja começa a quebrar os princípios de Deus. Quando eu ouço meu líder falar e falo, eu já ouvi isso 1000 vezes, e simplesmente ignoro e quebro o princípio de obediência. Quando eu digo que eu posso gastar meu dinheiro do jeito que eu quiser, sem dar o dízimo, sem dar oferta, a oferta é voluntária. Você dá se você quiser mesmo, segundo o propósito do seu coração. O dízimo é bíblico, até no Novo Testamento. E simplesmente não quero dar. Isso é um princípio. Quando a gente começa a quebrar os princípios que Deus estabeleceu, o mundo está entrando na igreja. Não aqui. Aqui, ó. Aí você pode dizer, o mundo está naquela pessoa. Quando, ninguém está me vendo. Eu trabalho aqui, cara. Eu conheci eu ouvi uma história de um evangélico que ele trabalhava numa empresa de cerveja. Ele não era evangélico quando ele começou a trabalhar lá, mas ele aceitou Jesus. E ele tinha que experimentar a cerveja. Para ver se estava como é que se diz, a receita estava certa, se não tinha passado a mais de alguma coisa lá, que eu não sei qual é os ingredientes. E ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, todo mundo tem medo de perder o emprego numa crise dessa. Ele entrou, cara, e agora? Eu tenho que provar cerveja, mas não pode isso, aquilo e aquilo outro. Então ele foi orar e falou, Senhor, eu não posso perder meu emprego, eu tenho família. Como é que eu vou fazer agora? Ele chegou na empresa dele, depois de ter feito um propósito com Deus, chegou o patrão dele e falou, olha só, eu me converti, agora eu sou evangélico, eu gostaria de não mais provar as cervejas. Porque ele não bebia, gente. Ele não bebia. Ele provava lá porque tinha que provar que era o trabalho dele. Mas fora dali ele não bebia. E ele cheio de medo de perder o emprego, porque ele era bom no que ele fazia. Porque quando você trabalha com degustação, se você não costuma comer aquilo ou consumir aquilo frequentemente, você tem um paladar mais apurado para detectar quando alguma coisa está certa ou está errada. E o patrão dele falou para ele assim, tá bom, vai para casa e a gente vai ver o que a gente vai fazer. E ele foi para casa, achando que ia ser mandado embora. No outro dia ele chegou para trabalhar e o patrão dele falou assim, por causa da sua sinceridade, você poderia simplesmente mentir e falar que experimentou e falar que tá bom e a qualidade do nosso produto cair. A gente vai subir o seu cargo. Você não vai precisar mais provar. Você está sendo promovido a chefe desse setor que você trabalha, nesse setor de degustação.
e Deus abençoa ele. Mas a gente tem medo, nós temos medo de usar a nossa fé. De falar assim, eu não vou fazer mais isso. Eu não posso mais fazer isso. Porque a gente quer socializar. Vamos socializar, falar com todo mundo. Isso não é errado não, gente. Mas princípio é princípio e não pode ser quebrado. Quando a gente começa a quebrar princípio, a gente começa a quebrar a nossa vida com Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai estar tanto no seu achismo, no que eu julgo que é correto, que você vai estar vivendo, pode começar a viver o seu Cristo em casa. Eu não preciso nem mais uma igreja, cara, eu já sei de tudo. E não é isso que Deus quer para nós. Não deixamos de congregar como é costume de alguns. Em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, versículo 9, diz assim: guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Quando eu falei que nós temos uma responsabilidade grande hoje, é que a gente precisa explodir Jesus, gente. O fim está muito próximo. Mas eu ouvi isso desde não tinha os sinais que tem hoje. Não tinha. Na época da minha avó, não se via tantas guerras, rumores de guerra, pai matando filho. Tinha um ou outro lá, porque era um escândalo. Mas hoje em dia é comum. Mãe vendendo seu filho para fazer ritual de magia negra por R$200. Isso é uma loucura, gente. A gente ficou. As coisas não vão melhorar. Sinto muito te informar. As coisas só vão piorar. A gente já sai na rua com medo. Caraca, será que eu vou ser assaltado? Vou enfiar meu celular aqui no... Se o bandido vir, ele vai querer meu celular. Eu vou falar que não tem, aí vão me matar. Porque se você não entregar o celular, eles te batem, eu te dou um tiro. Então a gente já sai na rua, né? Olha, não posso ir para casa tarde não, Natália. Termina essa administração lá, porque está perigoso. A gente já sai, a gente está num clima de medo muito grande. Uma pressão muito grande. E a pressão em cima dos evangélicos está crescendo muito. Muito. Hoje em dia, a gente tem que estar muito atento, porque o jogo de Satanás deixou de ser aquelas manifestações... Deixou de ser isso e passou a ser um jogo ideológico. É aqui que ele trabalha, ó. Uma pessoa que se afasta um pouquinho do evangelho, ela é bombardeada de tanta coisa, que quando ela volta, aquilo que ela aprendeu, ela quer aplicar dentro do evangelho e achar que aquilo que é o certo. Tem coisas que está na Bíblia que a gente tem simplesmente rasgado a página da Bíblia e falado, isso aqui que eu sei que é o correto. Não importa mais o que Deus acha. Quantos conhecem pessoas assim, gente? Só eu conheço? Não, olha só, não pode se divorciar. A Bíblia diz que só há precedente para o divórcio em caso de adultério. Mas o camarada me bate. O camarada... Quanto tempo você teve no namoro para ver isso? Quanto tempo de namoro a gente teve para perceber que o cara não gostava de trabalhar, que a menina não gostava de arrumar casa, não gostava de fazer comida. E a gente casa. Aí quando casa, quer separar. Por quê? Aí entra naquela, eu só estou casada por Deus. Não ama, não tem convívio, não tem mais, é só por Deus, por obediência. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente seja infeliz. Então espere mesmo, escolha esperar mesmo. Ora mesmo. Se eu casei, vocês também conseguem, gente. Né? Vocês também conseguem. Quando a gente... A nossa prática diária tem que ser a palavra. Mas o problema é que hoje teve uma reunião lá na escola, isso foi dito muito claro. A gente não lê por gosto mais. Cara, eu gosto de ler. A maioria das pessoas lê por obrigação. Eu leio um monte de livro na faculdade, que eu sou obrigada a ler um monte de livro e eu tenho que
ler um monte de livro. E pela alfabetização, não está dando mais às crianças prazer de ler, isso tem se refletido na casa de Deus quando se trata da leitura da Bíblia. Eu sempre gostei de ler. A minha alfabetização foi maravilhosa. A sala onde eu estudei tinha uma biblioteca, mas hoje é muito difícil você ver uma escola hoje em dia que tem biblioteca. Então, o ler a Bíblia se tornou algo... Não, eu leio a Bíblia. Quando eu vou no culto, o pastor fala para abrir a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Só no culto. E não é isso. Se a gente não ler, a gente não vai estar forte o suficiente para chegar numa faculdade ou no curso e ter um professor lá ateu, deturpando totalmente a palavra de Deus, a gente vai começar a concordar com ele. Se nós não influenciarmos, nós somos influenciados sim. Muita gente diz, não, eu que influencio, ninguém me influencia a fazer nada. Isso é mentira. Seja, eu não bebo refrigerante, não vou beber hoje, estou de dieta. Tem Coca-Cola gelada. Influencia ou não influencia, gente? Não vou comer mais pizza não, porque... Resenha na Parmê. Uhul! Você vai para Parmê comer salada? Não vai! Mas você vai para Parmê e come pizza. Isso a gente pode transferir para o reino de Deus também. Muita gente diz assim, mas eu não tenho oportunidade de ministrar o Evangelho. Se o Evangelho for a sua vida, você já vai estar ministrando naturalmente. Você não vai precisar, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem que crer. Eis que te digo, irmãos, tem que crer. Você está conversando naturalmente. E você fala, caraca, mas realmente o mundo está mal mesmo. Mas Deus falou que é piorar, cara. As pessoas que têm que buscar salvação, mas ninguém quer. E fala de outro assunto, porque o Evangelho é você. Isso está tão presente na sua vida que você é a Bíblia. Se você nunca teve a experiência de ler a Bíblia toda, o dia que você lê a Bíblia toda, você vai sentir, cara. Por mais que você leu muitas coisas, você não entendeu, mas você vai falar, caraca, eu li a Bíblia toda. Quantos cristãos hoje em dia leram a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão. Pesquisa na sua igreja. Pergunta, você já leu a Bíblia toda? Não no intuito de constranger, não. Só pergunta, você já leu a Bíblia toda? E faz essa análise. Vocês vão se assustar. Aí depois você se pergunta para você mesmo, você já leu a Bíblia toda? Se você já leu a Bíblia toda, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Esses dias, não sei quem me falou, não me lembro. Teve uma pessoa que falou assim para mim, Natália, os muçulmanos, uma criança que tem 10 anos, eles têm um programa de leitura anual. Então uma criança que tem 10 anos, já leu o Alcorão 10 vezes. Uma pessoa que tem 30 anos, já leu o Alcorão todo 30 vezes. Quantas vezes eu já li a Bíblia toda? Jesus, misericórdia. A gente sofre, a gente erra, a gente comete um monte de besteira, a gente fala um monte de baboseira, porque a gente não conhece a Bíblia. A gente não conhece quem realmente é o nosso Deus. A gente não sabe o poder verdadeiro que Ele tem. E quando você lê, você descobre. Aí você consegue formular questões na sua mente que você dizia, meu Deus, a primeira vez que eu li a Bíblia toda e li que Deus é onipresente, onisciente, Ele está no passado e no futuro, eu falei, Senhor, foi assim. Se o Senhor está no passado e no futuro, o Senhor pode voltar lá no início do mundo, quando o Senhor escreveu o nome das pessoas no livro da Bíblia, e se o nome dessa pessoa aqui não tiver, o Senhor pode escrever. Então o Senhor escreve e salva essa pessoa.
Isso é uma doideira da minha cabeça, tá, gente? Isso não está na Bíblia, não. Que Deus volta lá no passado e escreve o nome da pessoa, não. Isso fui eu que falei com Deus. A gente começa a formular questões e começa a conhecer Deus. E Deus começa a se revelar para nós. E a gente vê o quanto Ele é maravilhoso. Não de maneira vaga, superficial, o que a gente ouve todo dia, mas de uma maneira concreta. Porque Deus fala, olha só, você sabia disso? A Bíblia diz que Deus nos conta segredos. Coisas que... Deixa eu lembrar direito. Aquela passagem que diz que Deus revela coisas insondáveis. Eu esqueci agora, fugiu. Que... coisas grandes e firmes que não sabes. Deus revela essas coisas. Se você buscar. Olha, Natália, mas eu não tenho vontade de ler. Eu não tenho vontade de orar. Eu também não. Mas isso se chama matar a nossa carne. A gente precisa fazer. Gente, quando eu oro, eu sou muito espontânea. Eu não sou um tipo de pessoa que fica fingindo emoção, fingindo alguma coisa. Eu sou muito sincera nas minhas atitudes e nas coisas que eu falo. Então eu falo, Senhor, não quero ler. Não quero. Mas eu tenho que ler, então me ajuda aqui, porque tá bravo. Não quero orar. A gente entrou no propósito de orar meia-noite. 10 minutos, meia-noite. Gente, 10 horas da noite eu já estou morrendo de sono. Eu acordo 10 horas da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas eu já estou acordada. Então 10 horas eu já estou assim, ó. Caraca, vou ter que esperar até meia-noite, meu Deus. Senhor, posso orar agora? Aí vem e manda um no grupo. Posso orar agora porque eu já estou com sono? Não, meia-noite. Isso é matar a carne, né? Falar, Senhor, é pelo Senhor. Eu não posso passar a noite em vigília. Que eu passo mal pra caramba. Não dizendo assim, Natália passou uma questão da vigília. Não, o meu corpo, eu preciso descansar porque eu faço muitas atividades. Se eu passar uma noite acordada, eu preciso de uma semana para recuperar. Porque eu gasto muita energia. Eu passei a noite, a gente foi numa vigília na sexta-feira no nosso distrito. Cheguei em casa às 5:30 da manhã, fui lavar roupa, fiz tudo o que tinha que fazer. 1 hora eu fui dormir, 3 horas eu acordei que eu tinha que estar aqui. Fui dormir 1:30 da manhã do outro dia, acordei 6 para estar aqui de novo. Eu faço muita coisa. Eu tenho muitas atividades. Ano que vem eu vou ter menos, em nome de Jesus. Fazer menos coisas que eu preciso descansar mais. Mas não na questão do reino de Deus. Muitas atividades, eu dava aula em vários lugares. Eu sou professora de dança, então eu dava aula em vários lugares. Eu estava de um lado para o outro o tempo todo. Ano que vem vai ser menos. Mas a gente faz o sacrifício pelo Senhor. Porque vale a pena. Quando a gente percebe que a gente não fica doente. Quando a gente percebe que a gente não fica nem resfriado. Que você não gasta dinheiro com remédio. Caraca, Senhor, vale a pena você ter a sua mente boa. A sua consciência sã. O seu coração puro. E falar para o Senhor, Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu fiz isso. Eu sei que eu estou errada. Se você não se arrependeu, Senhor, não me arrependi. Gente, uma coisa. Deus olha lá e fala assim: eu já sei de tudo. Aquilo que está. Ai, não posso contar para ninguém. Deus fala: eu já sei de tudo. Mas Deus quer que a gente abra o nosso coração. Senhor, eu fiz isso. E eu estou com muita vergonha de falar do Senhor. Mas o Senhor já sabe. O Senhor já sabe. Então, me ajuda a melhorar. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ter uma mente sã diante do Senhor. Me ajuda a ter um coração limpo. Um coração puro. Me ajuda a agir conforme a tua vontade. Porque é isso que Deus espera de nós jovens. Que nós sejamos exemplos. Para terminar, eu vou ler esse versículo com vocês. Está em 1 Timóteo mesmo, no capítulo 4.
no versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não é fácil ser exemplo. É muito fácil fazer o errado. É muito mais fácil fazer o errado. Só a gente olhar para o exemplo de... É mais fácil construir uma casa na areia ou cavar uma rocha? É muito mais fácil a gente construir uma casa na areia. Pega a pá, faz o alicerce ali, rapidinho constrói. Mas para construir uma casa na rocha, requer esforço, requer tempo, requer um coração disponível para Deus. Não só disponível para trabalhar, mas disponível para ouvir Deus e deixar Deus te mudar. É difícil quando a gente percebe que alguém quer controlar a gente. Caraca, vai ficar me controlando. Porque a gente, às vezes, nós não percebemos o quão errado nós somos. Mas quando a gente fala, Senhor, olha para mim, vê se há algum caminho mal em mim. Me ajuda. Vê se tem alguma coisa que ainda está errada em mim. Há uns anos atrás eu fiz essa oração e falei, Senhor, me corrige enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, me corrige na hora. Faz eu tropeçar, cair de cara no chão. Dá tudo para mim saber que o Senhor está me corrigindo. Para me mudar. Porque eu não quero chegar diante do Senhor e só falar para mim, não te conheço. Não faz isso comigo não, Senhor. Eu fiz essa oração muito sincera. E Deus faz isso comigo mesmo, gente. As coisas começam a dar errado. E eu sei, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Senhor, me ajuda, o que eu estou errando que eu não estou vendo. E Deus fala e eu me corrijo. Que Deus possa ter edificado a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar uma mente sã diante dEle. Que Ele possa conceder a cada um de vocês essa inteligência intrapessoal. Para você saber realmente quem você é. E deixar Deus mudar quem você é. Se isso for uma coisa de ruim para o Senhor, tá, gente? Se for bom, tudo bem. Amém? Eu agradeço a oportunidade.